E é isso aí, já estamos de volta do intervalo comercial, agradecendo as participações aí nas redes sociais. Não se esqueça, facebook.com/Diário de Teresópolis, entre lá, participe das nossas enquetes. Todo dia tem enquete, todo dia tem participação. No final do programa, a gente dedica lá um finalzinho do programa só para ler as suas participações. A sua participação passa aqui na tela com a sua foto, a sua opinião. Não se esqueça de deixar lá a sua participação, ela é muito importante. E não se esqueça também de nos seguir lá no canal do YouTube, afinal de contas, né? Você pode rever todas as nossas entrevistas, faça parte desse grupo, ó. 3 milhões já fazem parte lá do nosso canal. Então vá lá, faça parte também desse grupo grande, está crescendo cada vez mais, mas eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Além de nos acompanhar ao vivo, sem perder nada aqui da programação, em alta definição, você ainda tem essa possibilidade de rever as nossas entrevistas depois. Estão todas lá divididinhas em playlist. Muita comodidade para você não ter trabalho nenhum. O único trabalho que você tem lá é no sininho lá, se inscrever, deixa teu e-mail, faz lá um cadastro rapidinho e sempre que tiver um vídeo novo pintando no canal, você recebe a notificação. Viu? Muito fácil, né? Seguimos aqui no nosso assunto, nossas convidadas especiais continuam aqui no estúdio e eu vou começar perguntando à professora Gisele. Na verdade, ela vai dar uma aula para a gente aqui sobre essa DPF, né? O que quer dizer essa DPF e o que ela está questionando, na verdade, né, Gisele? Isso é importante para a gente entender qual é o pedido, né? O que está sendo pleiteado, o que está sendo defendido aí pela sociedade. Vou falar bem resumidamente. Bem resumido. Porque ela é bem grande, né? Vou até colocar aqui para vocês, aqui é minha colinha, né? A ADPF é uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Então, o que está sendo discutido nessa ADPF 527, que está no STF, que o relator é o Luiz Roberto Barroso, é a violação de direitos fundamentais da população transgênero, transexual, travestis no sistema penitenciário. Bom, só para vocês entenderem, tá? Quem arguiu, né, o legitimado ativo para poder arguir essa discussão foi a ALGBT, que é uma Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. O que eles estão discutindo? Estão discutindo que uma resolução, que é uma resolução conjunta. É uma resolução que tem número 1, de 14 de abril de 2014, que é uma resolução conjunta da Presidência da República com o Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Eles estão alegando que dispositivos dessa resolução estariam sendo violados, além de outros direitos fundamentais da Constituição. Eles levantam principalmente a violação do seguinte dispositivo, que é o artigo 3º dessa resolução, que diz assim: às travestis e aos gays privados da liberdade em unidades prisionais masculinas, considerando a sua segurança e especial vulnerabilidade, deverão ser oferecidos espaços de vivências específicos. Parágrafo 1º. Os espaços para essa população não devem se destinar à aplicação de medida disciplinar ou a qualquer método coercitivo, ou seja, não pode ser um espaço de cumprimento de sanção disciplinar. Né? Parágrafo 2º. A transferência da pessoa presa para o espaço de vivência, para esse espaço de vivência específico, fica condicionada à expressa vontade dessa pessoa. Tá? E, por fim, o artigo 4º, que é o mais polêmico, diz que as pessoas transexuais masculinas e femininas têm que ser encaminhadas para as unidades prisionais femininas. Então, essa ação de descumprimento chegou lá no STF, principalmente por quê? Porque juízes da execução penal dos estados não estariam encaminhando essas pessoas transexuais, masculina e feminina, para o presídio feminino. Muitos juízes de execução estão colocando os transexuais, masculinos e femininos, em alas específicas. E a associação acha que a resolução garante que eles não sejam colocados em alas específicas, que eles têm que ser imediatamente transferidos para presídio feminino, como manda o artigo 4º. Então, eu acho que essa é a polêmica central em que pese ter outras questões, porque os juízes de execução acham que dá para criar alas específicas. Então, a Associação Brasileira, representantes das associações brasileiras, dizem que você estaria criando um gueto dentro do gueto. Você estaria pegando e criando um gueto dentro do presídio masculino para essa população e que esse gueto, ainda assim, não muda a situação de invisibilidade dessas pessoas. Elas ainda ficam oprimidas dentro do ambiente masculino, que o melhor ambiente seria o local do ambiente feminino. Mas só que essa questão não é tão simples assim. Eu acho que a Giovana vai trazer muito mais complexidade. Essa resolução não resolve o problema. Pois é, né, mesmo Giovana? que ela seja aplicada. O juiz, ele pode estar até tentando resolver o problema, né, Giovana? Mas ele pode estar criando um problema ainda maior, né? Ah, sim. Muitas vezes a boa vontade, o inferno está cheio, Está não cheio. Está lotado. Boa vontade, o inferno está cheio. Às vezes, na boa intenção de produzir segurança e garantir a integridade
do apenado, ele acaba colocando o custodiado em algum tipo de risco, né? Uma coisa que é interessante da resolução, e que nem sempre é cumprida, é o direito de opção da pessoa travesti e do gay. Né? O gay é condenado e a travesti, ela é garantido na resolução a possibilidade de optar qual tipo de unidade prisional ela quer. Muitas vezes, que ocorre, na ausência de um espaço específico, eles são colocados em ambiente disciplinar. Ou seja, eu já atendi casos em que a travesti era colocada em celas de... Não. Isolamento? Isolamento. Em celas de isolamento. Tá? E fica à mercê e ausente de qualquer outra garantia de espaço, de dignidade. Ou seja, que seria uma punição dentro, né, do encarceramento, virou o espaço dessa pessoa. Isso, uma punição dentro da punição. Né? Pessoas trans, mulheres trans, e homens trans também, porque homens trans é uma realidade ainda mais invisibilizada, porque são homens, possuem a identidade de gênero masculina, mas não são operados, não são redesignados, ou seja, a genitália é uma genitália ainda que condiz ao sexo biológico feminino, são vítimas de estupro dentro desses espaços. Então, há casos, por exemplo, que foi inclusive citado pela professora Gisele aqui, de uma transexual que foi estuprada 21 vezes no mesmo dia. Né? Fora que cabe ao Estado a garantia de um espaço seguro para a pessoa penada, a pessoa que está custodiada, livre de tortura, que não seja degradante, que seja respeitada a dignidade da pessoa humana, que seja assegurado as garantias de direitos que são previstas na Constituição Federal. Né? Então, dentro desses espaços, inúmeras violências acontecem. Agora, gente, a gente tem que chegar no momento também da gente discutir e bater de frente com as possíveis soluções, né? Eu sei que todo mundo gosta de reclamar, ainda mais nessa época de rede social aí, né? Eu lembro sempre do nosso querido Humberto Eco, que nos deixou, mas o Humberto Eco sempre disse, não é que a gente tenha mais idiota hoje, né? Só que eles têm espaço hoje para falar, né? A verdade é essa. Mas, neste momento, a gente precisa discutir, a gente precisa propor soluções. E não adianta ficar esperando essas soluções advirem lá das instâncias superiores, porque a solução muitas vezes está aqui na sociedade, a gente só precisa fazer com que as autoridades escutem essas soluções. Como a gente está aqui no espaço de professores e estudantes, é claro que eu vou perguntar a vocês sobre possíveis soluções. Eu vou começar com a professora Gisele logo, né? Professora, eu sei que é difícil a gente imaginar que um sistema prisional como o nosso, com todas as dificuldades que a gente, né, viu acontecer ao longo das últimas décadas, dos últimos anos, a falta de investimento em educação, a falta de investimento em segurança pública, fez a gente chegar nesse momento que a gente está aí. Superpopulação e a possibilidade de não termos um tratamento decente, um tratamento de acordo com o que o nosso texto constitucional pede para as determinadas peculiaridades dentro desse sistema. Existe alguma possível solução a longo, curto, médio prazo? Como é que a senhora vê esse momento? Eu acho que as soluções sempre vão ser a longo prazo. Assim, não existe mágica na realidade que a gente está vivendo. Primeiro, para tratar do conjunto de violações de direitos fundamentais que a população LGBT sofre nos presídios, a gente primeiro tem que tratar do conjunto de violação de direitos fundamentais que a população carcerária sofre. De uma forma geral, né? A gente vai no macro. A gente vive um estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário. Sem dúvida. População feminina sem acesso a absorvente, sem ter espaço para amamentar o filho, violência obstétrica. Então, assim, só olhando para a população feminina, a gente já tem um conjunto de violações. Então, primeiro, a gente precisa resolver o conjunto de violações, né, generalizadas que o sistema penitenciário, todo dia, aplica contra toda a população penitenciária, independente de ser mulher, homem, gay, travesti, independente de serem heterossexuais, homossexuais ou população LGBT como um todo. Né? A outra questão é que, por mais que a gente tenha um sistema penitenciário normatizado, adequado, as pessoas que lá estão, elas trazem esses preconceitos, né,
introjetados, né? Elas vêm de uma sociedade heteronormativa. Então, quando a gente vê discussão de não discutir, ou seja, a gente vê a proposta de não haver discussão de identidade de gênero nas escolas, a gente não contribui em nada com isso, né? Porque a gente vai continuar educando nossas crianças para serem pessoas preconceituosas, que discriminam. Então, isso não vai mudar. Então, assim, a questão é muito mais ampla do que só pensar o sistema penitenciário, é pensar a sociedade, é o que eu acho. Não sei. Minha colega. É isso, Giovana. O que você acha? É realmente isso? Eu acho que, nesse momento, a gente precisa levantar o véu do moralismo que impede a gente de discutir. Verdade. Né? Nós colocamos um véu tentando ocultar certas verdades que precisam ser discutidas, né? E discutidas sem um falso pudor, sem moralismo mesmo. Discutir a realidade, discutir a pluralidade de existências, discutir a autonomia dos corpos, discutir a possibilidade dos sujeitos se autodefinirem, né? Garantindo a liberdade e a felicidade dessas pessoas. Né? Uma pessoa, ela não escolhe ser trans simplesmente porque eu acho bonito ser trans, quero usar. Está na moda, vamos fazer. Está na moda, não é isso. É uma questão da identidade, né? Reside ali na sua identidade de gênero, que todos nós temos. Né? Todos nós possuímos uma identidade de gênero. O que diferencia a pessoa trans da pessoa cisgênero é somente que a sua identidade de gênero não corresponde com aquilo que é atribuído ao sexo biológico. E, ao não corresponder, ela fica à mercê da sociedade cisnormativa, como a professora Gisele falou, para todo tipo de exclusão, para toda sorte de violência. Para uma violência que, e aí eu concordo com a professora Gisele, que a gente precisa discutir o sistema penitenciário e as violações que ocorrem no sistema amplo, mas a gente também precisa discutir as violações de direitos que ocorrem para pessoas trans fora do sistema penitenciário, na sociedade. Né, de uma educação que não acolhe, de um mercado formal de trabalho que não emprega, de gente que é excluída de toda sorte. Uma adolescente de 15 anos, em vez de ganhar uma festa de debutante, como quase toda menina sonha, ela ganha uma calçada para se prostituir. E isso é muito triste, é muito duro, se pensar na violação que também ocorre nas crianças trans, que aprende que aquele comportamento, aquela identidade que quer expressar é errada. E eu acho que a gente precisa olhar com olhos mais atentos e ter empatia para uma população que é constantemente violentada. É verdade, né? Agora vamos ouvir as meninas, né? Começar com a Bárbara aqui. Vamos pegar o microfone, Bárbara? Começar com você. Eu sei que estudante tem solução para tudo, né? Não é? Estudante tem sempre a solução para tudo, adora, né? Mas essa é uma questão complicada mesmo, né, Bárbara? Como é que você vê aí a possível solução desse imbróglio que a gente está aí? Eu também vou mais ou menos pelo caminho que elas falaram. Eu acho que a gente tem que... É a solução até mais próxima, né? Até mais simples do que a gente pensa, né? É romper com esse moralismo e assim, falar sobre essas coisas, né? Discutir. É um tabu que todo mundo tem medo de falar, que é pecado, que é um monte de coisa, mas aí, assim, que acho que isso, inclusive, além de melhorar a longo prazo, né, a criminalidade, no caso dessa população LGBT, eu acho que também... fugiu a palavra. Eu acho que também... Acho que melhora a vida de todo mundo, sabe? Porque a pessoa quando ela se sente acolhida na escola, pela família, quando as pessoas não veem ela com tanta diferença, sabe? Ela consegue ter mais oportunidade, às vezes não escolhe aquele caminho que ela tinha escolhido porque às vezes ela não teve opção. Então, eu acho que o caminho é esse, a gente não ter tabu, a gente discutir sobre isso, e eu acho que é isso mesmo, a sociedade precisa abrir o olho, eu acho. Abrir o olho, né? Deixar desses falsos moralismos. Mariana, e aí? Soluções? Bom, partindo do ponto abordado por elas, assim, é necessário reaver essa reforma em lato sensu. É necessário reaver todo o nosso sistema penitenciário atual.
Só que, assim, é necessário ainda mais trazer a toda a sociedade que não é uma luta por um direito de preferência, não é priorizar essa população, não é garantir nada mais do que nenhuma pessoa. E, assim, é só garantir o mínimo, garantir dignidade, garantir os direitos que são firmados constitucionalmente. E, assim, é muito importante abordar tudo isso, porque geralmente assim como foi abordado pela Giovana, há essa necessidade, porque quando fomos tratar da identidade de gênero dentro das escolas, foi tratado como ideologia, então foi deturpada essa ideia, essa luta, essa preocupação em disseminar esses conhecimentos, e isso foi simplesmente jogado fora. Então, assim, é importante, primeiramente, haver essa reforma geral para, enfim, conseguir garantir esses direitos dessa população que é hostilizada, marginalizada e completamente jogada à sorte. Verdade. Bom, gente, se deixássemos, nós iríamos embora aqui, né, o programa inteiro falando, temos muitos assuntos, mas queria agradecer demais aqui a professora Gisele e a Giovana também pelo carinho de terem participado conosco aqui dessa discussão, as meninas também, a Mariana Bárbara pela sua disponibilidade de estar aqui também, mostrando um pouco para você, telespectador, desses assuntos tão importantes, que parecem até tão distantes da nossa realidade, mas como nós vimos aqui hoje, estão muito mais próximos da gente do que a gente imagina, né? E vamos para próximas oportunidades, né, Gisele? Muito obrigado pela tua participação, tá? Giovana, também muito obrigado. Parabéns pela tua trajetória, parabéns pelo teu trabalho, né? A gente fica muito orgulhoso de saber, né, do quanto você se doou por uma causa, né? O quanto você tem se doado por uma causa, né? E como você tem sido também um espelho para todas essas meninas, né, que acham que não tem uma perspectiva, mas que tem sim, que podem ser uma professora de direito, né, que podem ter um futuro brilhante, sim, claro que podem, né? Mariana e Bárbara, obrigado. Gisele, obrigado. Giovana, muito obrigado. E bom evento para vocês também, né? Que vocês vão sair daqui direto para o evento na festa. E para você que está em casa, não acabou ainda não, tá? A gente ainda tem muita coisa pela frente. A gente termina esse bloco aqui, mas já estamos de volta. O intervalo é bem rapidinho e já já a gente está de volta.